Nessa semana 2, eu vou estar apresentando apenas um exemplo, que será o exemplo 4, que é um cálculo de equilíbrio de uma partícula, mas um caso tridimensional. Vamos para o enunciado. Exemplo 4. A placa triangular de peso 81 newtons é suportada por 3 arames, como mostra a figura. Determine a tração em cada arame. Esse é um exemplo típico onde uma força, seja uma carga que vai ficar fixa, seja uma carga que está sendo elevada, é elevada por 3 arames para conseguir se ter o equilíbrio. Se a gente tem a carga apenas em 2 arames, nós temos um caso bidimensional. Quando colocamos um terceiro arame, ele já sai do plano e temos então um caso tridimensional. Vamos ver então o nosso diagrama de forças. Primeiro, força-peso. A placa está aqui embaixo, né? Peso estaria aqui no ponto G, que é o nosso ponto de equilíbrio da placa, e o peso está forçando aqui embaixo. Mas como nós precisamos de o quê? Do equilíbrio de uma única partícula, nós temos que fazer com que todas as forças estejam aqui, convergindo para o ponto D. Então, aqui é que a gente está convergindo todas as nossas forças, e não aqui no ponto G. Então, nós temos o quê? A linha de ação da força-peso é essa linha aqui. Então, nós podemos deslocar ela lá para cima, indicando ela lá em cima, apontando para baixo, que é o lógico quando pensamos em peso. As outras 3 forças são as forças que estão sendo aplicadas ou estão sendo forçadas nos arames de suporte. Então, temos o arame que vai do ponto B ao D, a força aqui em verde, do ponto C da placa, que é o cantinho de trás, até o D novamente, e aqui vai aqui dessa ponta A até lá o ponto D novamente, força AD, que a gente desenhou em roxo. Importante que vocês consigam perceber aqui, essa placa é tridimensional. O ponto B está à frente, o ponto C é um ponto que está mais para trás. As 3 forças convergindo para esse ponto D nos dão os vetores de direção. Nós não temos os ângulos entre as forças, então nós temos que usar a questão dos vetores de direção, que é até mais comum você ter as medidas em milímetros ou em metros, do que você conseguir fazer a medida dos ângulos. Para determinar dessa forma os vetores de direção, nós temos que pensar o quê? Os pontos e as suas coordenadas. No eixo X, aqui, no eixo Y, para cima, para baixo, e no eixo Z, que está aqui. Aqui, nesse pontinho aqui, é o que? O ponto de origem 0. Então, por exemplo, o ponto D, no eixo X, ele não tem deslocamento, olha, está logo acima do ponto 0. Foi marcado aqui, ponto D, coordenada X, 0. Segunda coordenada Y, 300, porque a partir da placa, onde é ponto 0, o ponto D se deslocou 300 para cima, para conseguir achar aqui o ponto D. E em relação a Z, também 0, porque o ponto D está aqui em cima, mas se nós baixamos ele, vemos que ele não tem deslocamento aqui, nem para frente, nem para trás. As 3 forças foram indicadas como estando para cima, ao contrário da força-peso. Se pensamos que precisamos de um equilíbrio de força, isso faz mais sentido. O peso, obviamente, está para baixo, logo as outras forças, para equilibrar, estão puxando para cima, ou seja, os arames são tracionados e, portanto, existe uma força para cima.
Então, vamos para encontrar os vetores de direção. Com vetor de direção AD, ou seja, o vetor que vai daqui, do ponto A, para o ponto D. Essa sequência, da onde é o início, onde é o final, é importante para nós, ou seja, temos o início no ponto A e o final no ponto D. Vimos lá atrás que vamos fazer aqui o cálculo com a coordenada XD, que seria a coordenada do ponto de chegada, menos XA, que é a coordenada do ponto de saída do vetor. Então, a chegada menos saída. Por isso, é importante aqui a gente ter essa direção definida. Chegada menos saída. X para vezes o vetor unitário I, mais o mesmo cálculo, mas na direção Y, YD, menos YA, menos da nossa forma, vezes J do nosso vetor unitário da direção Y, mais ZD menos ZA, vezes o vetor unitário K, que é o vetor unitário da direção Z. Fazendo as substituições, 0 menos 200, 200 do ponto A. Então, o ponto A está aqui, ou seja, na direção X se deslocou 200 milímetros do ponto 0 de origem até o ponto A. Então, menos 200. Mais 300, que já é aqui dado do ponto D, menos 0, porque o ponto, tanto o ponto A, quanto o ponto B, quanto o ponto C, estão na placa e não possuem altura, portanto, y 0, mais 0 de D, menos 0 de A, porque o A está aqui exatamente no eixo X, não foi nem para frente nem para trás. Finalizando, teríamos o vetor AD, essa direção desse arame, é igual a menos 200 em I, mais 300 em J, milímetros. Mantemos a unidade milímetros. Mesma coisa será feita para o vetor BD, direção que vai de B até, são aqui, do B até o ponto D, subindo, indo, né, levemente para trás. Teremos XD, chegada, menos XB, saída, em Y. YD menos YB vezes J, mais ZD menos ZBK. Aqui todos, né, a chegada de todos será no ponto D. Substituindo os valores, 0 menos, que é da fórmula, e aqui entre parênteses eu coloquei esse menos 100, que é a nossa coordenada do ponto em X no ponto B. Lembrando, ó, o ponto B está aqui à frente, então se a gente pensar nessa direção, é a direção X, essa direção aqui. Ele se deslocou a partir aqui do eixo, que representa o 0, ele foi à esquerda, por isso, menos 100. O 100 aqui indicado na cota. No Y, praticamente repetiu, né? 300 menos 0, J. Em Z, 0 menos 75 em K. O Z, né, esse menos 75 é aonde? Se a gente pegar aqui o eixo X, para a gente chegar no ponto B, eu tenho que me deslocar para frente. Então, essa é a direção do Z. Como ele está indo para frente, Z positivo,
75 milímetros aqui na cota. Por último, o vetor CD, repete. Em X, ele está praticamente na mesma linha aqui que o C. O que vai ficar diferente é aqui. No Z. 0 de ZD menos da fórmula, menos 75. Porque agora nós temos um ponto que vai como se estivesse indo para trás. Se a gente imaginar esse plano x, y aqui na tela, esse aqui está indo, né? Esse eixo Z está indo para trás. Então, esse ponto C estaria indo para trás em 75 milímetros. Assim, chegamos nos 3 vetores de direção, que nada mais são do que dizer qual é a direção onde esses arames estão posicionados. Na sequência, vamos para o quê? Os comprimentos desses arames. Esses comprimentos também estão relacionados à intensidade aqui das forças. Como aqui nós temos triângulos, se pegamos aqui eixo X, eixo Y com esse arame BD, formamos um triângulo. Aqui, ponto B, ponto de origem, ponto D é a força, formamos outro triângulo. E lá para trás também. Então, o comprimento nada mais é do que aplicar a equação de Pitágoras no quê? Naquelas medidas que achamos anteriormente. Então, comprimento AD. Aqui nós não colocamos a flechinha de vetor, porque é o tamanho desse arame que vai de A até D. É igual Pitágoras, esse AD estaria ao quadrado. Aqui, então, já me adiantei, já joguei a raiz. Então, menos 200, que era a coordenada em x, ao quadrado, mais 300 ao quadrado, que era a coordenada em y. Resolvendo isso, temos AD igual a 360 milímetros. Aqui vamos arredondar para simplificar nossos cálculos, ok? BD, a mesma coisa, raiz de x, que seria 100 ao quadrado, mais 300 ao quadrado, menos 75 ao quadrado. Esse menos aqui não vai fazer muita diferença agora, por causa do quadrado, qualquer valor ao quadrado é positivo. O BD é igual a 325 milímetros. E o CD repete, né, 100 ao quadrado de x, 300 ao quadrado, mais 75 ao quadrado. Comprimento de CD é igual a 325 milímetros. Esses comprimentos e esses vetores de direção que nós achamos, nós agora vamos complementar vetores força. Só que vamos colocar nossas forças agora na forma vetorial, usando os vetores I, J e K. A força-peso, ela também é uma força vetorial. Nós não nos preocupamos com a direção, porque ela só tem a componente na vertical, ou seja, ela só tem essa componente no eixo Y, ou seja, toda a intensidade de 81 newtons é vezes J. Então, 81 newtons que é a nossa intensidade, negativo porque vai para baixo, J é o nosso vetor unitário que estará nos acompanhando, que indica direção Y, em newtons. Para a força AD, seria a intensidade dessa força, ou a intensidade de tensão que estivesse nesse cabo, vezes a AD vetorial, que é aquela direção, AD sem o vetor, né, o AD escalar, que é o comprimento. É igual, então, vamos substituir o FAD
que é a intensidade da força AD, vezes o vetor AD, que nós calculamos no primeiro slide, menos 200 em I, mais 300 em J, dividido pelo comprimento de 360 que encontramos anteriormente. Como não sabemos essa intensidade FAD, ela é justamente a nossa pergunta, nós só vamos simplificar aqui 200 com 360, 300 com 360. Nesse caso, será mais fácil nós deixarmos como fração, teremos um resultado mais exato. Se deixar na forma decimal, nós teremos que usar muitas casas para termos uns valores mais exatos. Então, vamos manter então, o menos 200 dividido por 360, simplificando 5 nonos, negativo, que vem junto aqui do 200, trazemos para cá, vezes FAD I. Isso aqui é a nossa componente X. Então, essa é a nossa componente que nós tínhamos anteriormente, que nós trabalhávamos. Essa é a nossa componente X. Como que a gente sabe que essa é a componente X? Por causa do vetor unitário I, que diz que é X. E aqui temos o que? 5/6 FAD J, que é a nossa componente em Y. Então, estamos colocando na forma vetorial e colocando, né, então, o componente X ao componente J. Repetimos isso para as 3 forças que temos. FBD, também não conhecemos a intensidade. Então, sempre lembrando, né, quando estamos com a flechinha em cima, né, vocês lembram que é o sinal de vetorial, quando não está, quando estamos pensando na intensidade. Vezes, aqui, ó, o vetor BD, que foi o vetor da direção de B a D, 100I mais 300J menos 75K, dividido pelo comprimento BD, dividido por 325. Aqui, da mesma forma, vamos deixar na forma de fração para simplificar para nós. Então, o primeiro fator, 4/13 FBDI, que é a nossa componente X. 12/13 J, que é a nossa componente Y. Menos, temos que trazer o sinal de menos junto, 3/13 FAD em K, que seria a componente em Z. E, novamente, agora para a força CD, que é a força do cabo laranja aqui atrás. Intensidade é desconhecida, FCD, vezes CD vetorial, vetor direção CD, 100I mais 300J mais 75K, dividido pelo comprimento de CD, 325. FCD vai ter 4/3 FBD, que é a intensidade em I, ou seja, componente em X, 12/13 FAD em J, que é a nossa componente em Y, e mais 3/13 FADK, que é a nossa componente em Z. Então, dessa forma, nós conseguimos chegar às forças e às suas componentes, mas ainda não conseguimos dizer qual é a tração em cada uma dos arames, qual a tração que cada uma das forças está aplicando. Para isso, nós vamos entrar nas equações de equilíbrio. As equações de equilíbrio são o quê?
somatório de forças em X igual a zero. Então, eu tenho que voltar e buscar qual é a componente X do FAD, qual a componente X do FBD e qual a componente X do FCD. Aqui eu não consigo resolver muita coisa, então vamos para a próxima equação de equilíbrio, que é a somatória de forças em Y igual a zero. Vou buscar componente em Y de FAD, 5/6 FAD, a componente em Y de FBD e a componente em Y de FCD. E o 81, que é o quê? A nossa força peso. Como ele só tem a componente em Y, a gente já coloca aqui. E eu tenho que ter também a nossa somatória de forças em Z. Componente FBD em Z, menos 3/3, mais a componente CD, 3/3 igual a zero. Opa, aqui é o primeiro que a gente consegue trabalhar, porque eu só tenho duas componentes. Se vocês olharem, a força AD não tem componente em Z. Então, aqui eu consigo, usando a matemática um pouquinho, isolar que FCD é igual a FBD. Essa somatória de forças em X vamos chamar de equação 1. Essa somatória de forças em Y de equação 2. E essa igualdade FCD igual a FBD de equação 3. Então, agora nós vamos ter que usar um pouquinho da parte de matemática para fazer a resolução do problema. Então, agora a substituição. Então, chegamos a FBD igual a FCD. Então, substituindo essa igualdade 3 em 1, nós temos 5/9 de FAD, mais 4/13 de FBD, mais 4/13 de FBD. Em 1, aqui era FCD. Então, aqui já foi feita a substituição, igual a zero. Aqui eu vou ter ainda duas incógnitas, FAD e FBD. Juntando aqui, 4/3 mais 4/3, 4/13 mais 4/13, 8/13 FBD, passando os menos 5/9 para o segundo termo, 5/9 FAD, e isolando aqui o FBD, ficamos com FBD igual 5/9 vezes 13/8 FAD. Aqui eu vou deixar as duas frações, que também vai ser mais fácil trabalhar com elas assim. Lembrando aqui, nós tínhamos 8/13. Quando ela passa para o outro termo, ela passa invertida. Quem estava múltiplo em cima, né, como numerador, passa como divisor, e o 13 que estava dividindo passa para cima. Por isso ela ficou aqui invertida. Essa equação, então, essa igualdade, FBD igual 5/9 vezes 13/8 FAD, é nossa equação 4. Essa equação 4 nós vamos substituir em 2. 5/6 FAD mais. Lá na equação 2 nós tínhamos 12/13 de FBD. Então, aqui vai ficar 12/13. Isso aqui tudo que veio da equação 4. Toda essa aqui veio da equação 4. 5/9 vezes 13/8 FAD. Na equação 2 tínhamos 12/13 vezes FCD, que é igual
FBD. Então, aqui, novamente, dá a equação 4. 5 nonos vezes 3 oitavos, FAD, igual ao nosso 81, que é a nossa força-peso, que já tínhamos substituído anteriormente. Aqui, resolvendo isso aqui, esse 12 13avos, esse 13, conseguimos cortar com esse 13. Fazendo aqui as simplificações devidas, chegamos a 5 sextos de FAD. Novamente aqui, temos os mesmos valores, cortamos o 13 com o 13 e fazemos mais algumas simplificações, chegamos a 5 sobre 6 FAD. Então, temos 5 sextos FAD, mais 5 sextos FAD, mais 5 sextos FAD. Ou seja, temos 3 vezes 5 sextos sobre FAD igual a 81. Então, aqui é simples de resolver. Chegamos a FAD igual a 32,4 newtons. Então, chegamos à nossa primeira força do cabo em AD. Voltando à nossa equação 4, temos que o FBD era 5 nonos vezes 13 oitavos de FAD, que podemos já aqui substituir por 32,4. Resolvendo aqui, chegamos que FBD igual a 29,25 newtons. FCD tem o mesmo valor de 29,25